Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, vamos continuar falando de física moderna. Deixa eu tirar o som aqui do computador, agora ficou bom. Então, vamos continuar falando de física moderna. Hoje a gente vai falar do átomo de Bohr, né, que é, como você está química, é importante entender mais ou menos como funciona, né, as reações químicas, e nada melhor do que entender as reações químicas e entender como que é constituído o átomo, né? Como o que a gente entende do átomo hoje em dia. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre o átomo de Bohr, que ele precisa de alguns postulados para ser formulado. É bem interessante como que ele conseguiu, né, descrever o átomo no começo do século, ali, em 1913, 1914, foi quando ele descreveu o átomo do jeito que a gente entende e aceita hoje em dia. Beleza? Então, vou pegar aqui a apresentação, pedir para apresentar a tela inteira. Tela inteira, permitir. Então, vamos aqui. Então, aqui, ó, modelo atômico de Bohr. Bohr foi um cientista, né, de grande prestígio ali na época, então, na verdade, o cara tinham vários cientistas bons nessa época aí, do início dos anos de 1900, 1910, né? Albert Einstein, Bohr, Planck, esses aí só os que a gente, né, falou agora, né? Mas entre outros, né, talvez, né, nesses anos aí tinham os maiores nomes da ciência. Então, tem até uma ilustre foto, né, onde que tinha, né, inúmeros ganhadores de Nobel, né, que nessa época. Tá? Então, só para falar, contextualizando um pouquinho da história, né, sobre o que estava, o que acontecia nessa época aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro, contextualizar, né? No início da década de 1900, os cientistas sabiam que a matéria era composta de pequenas entidades chamadas átomos. Então, né, o átomo, se vocês já estudaram isso, vem lá dos gregos, né, a parte que não consegue ser divisível, né? Depois a gente hoje em dia a gente sabe que até o átomo é composto por partes ainda menores, né? E que são os quarks, os leptons, não, provavelmente a gente não vai chegar a isso, né? Mas hoje em dia a física sabe que esses átomos são feitos de partículas ainda menores. Mas até 1900 a gente achava que o átomo era a menor coisa que existia. Né? E os cientistas também sabiam que o átomo de hidrogênio possuía uma carga positiva, né, e no centro, e outra negativa, fora do centro. Isso, né, eles sabiam devido ao último, né, experimento de Rutherford, que é aquele átomo que ele tinha feito o experimento com a folha de ouro, que ele bombardeou essa folha de ouro e percebeu que o átomo era composto por um núcleo maciço, né, de cargas positivas, e com uma eletrosfera, né, negativa em torno dele. Então, tinha um monte de espaço vazio. Então, né, no Bohr, até conhecido em alguns livros, né, como átomo de Rutherford e Bohr, mas a maioria vem escritos apenas como átomo de Bohr. Tá? E eles não conseguiram explicar, né, por que essas cargas elas não colidiam todas no centro. Por quê? A gente sabe que, né, a gente aprendeu lá no começo do ano que carga positiva atrai carga negativa e vice-versa. Então, com uma atração, né, as positivas iam atrair as negativas e ia tudo colapsar no núcleo. Mas isso não acontece, né? A gente tem um núcleo de cargas positivas e uma eletrosfera de cargas negativas. Por que isso não acontece? Né? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco por que isso não acontece. Né? E outra coisa que eles também, né, observavam que o hidrogênio, né? Por que a gente vai falar do hidrogênio? Porque o hidrogênio é o átomo mais simples
tem, né, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, né, esse átomo de Bohr, ele descreve muito bem o átomo de hidrogênio por essa simplicidade. Quando a gente começa a colocar átomos mais complexos, já não consigo mais fazer essas contas que eu vou apresentar aqui. Então, essas contas aqui é para o átomo de hidrogênio, tá bom? Então, eles viam que esse átomo, né, ele só podia, ele absorvia e emitia em apenas algumas certas frequências. Então, esse aqui, ó, o de cima, é o átomo, é o espectro de absorção do átomo de hidrogênio. Pode ver que aqui nessas linhas pretas é onde que o átomo absorveu, ou seja, a luz passou ali e absorveu e ficou faltando, né? Ele também só emitia nessas linhas. Pode ver que agora as linhas estão aqui embaixo, né? Então elas acabam absorvendo e emitindo sempre na mesma frequência, tá? E isso aqui, né? Essas 4 linhas aqui são apenas para a luz visível, né? Então, no infravermelho e no ultravioleta, né? A partir deles, tem outras linhas que são emitidas e absorvidas, tá? Mas eles observavam isso aqui, né? E isso aqui a gente chama de série de Ball, né? Essa série aqui que era, né, as séries que ele emitia ou absorvia, né? Pode ver que são as mesmas frequências, tá? Partindo disso, né, o Bohr fez, né, para tentar explicar essas duas coisas, né? O, porque o átomo não colapsava no núcleo e porque emitia e recebia apenas em algumas frequências. Ele teve duas hipóteses. A primeira, o elétron de um átomo de hidrogênio gira em torno do núcleo, em uma órbita circular, no mesmo modo que os planetas giram em torno do Sol. Então, o que ele pegou? Ele pegou a ideia que a gente já conhecia muito bem, né, do sistema solar, né, que explica por que a Lua não colapsa na Terra, né, porque a força gravitacional não faz colapsar, né, que a Lua está girando. Então, ele pensou, essa eletrosfera está girando em torno do núcleo, teria as forças centrípetas para compensar a força elétrica, não fazendo que essas cargas colapsassem no núcleo. E a parte de emissão, né, ele colocou que o módulo de momento angular do elétron pode assumir apenas os valores, né, quantizados, né? Então, para conseguir explicar aquela certa quantização das linhas lá de Bauer, né, que a gente viu aqui, né? Tentar explicar essa absorção. Então, ele só poderia emitir e absorver em algumas certas frequências, né? E isso, né? Esse momento angular tem por causa da velocidade, tá, pessoal. Então, esse momento angular, na verdade, tem a ver com a velocidade. Então, com essa velocidade que ele girava em torno, né, ele tinha que ser apenas algumas certas velocidades. Né? E aqui ele tem o H é a constante Planck, né, que a gente já viu nas outras aulas. Tá? Então, agora a gente vai começar a fazer um caso de conta. Agora não é só conta, vou mostrar. Peço que vocês tentem fazer essas contas em casa para acompanhar, né? Abrir, que é realmente interessante para aprender a abrir essas contas. Tá? Então, primeiro eu apresento aqui para vocês a força elétrica para manter esses átomos, né? Então, aqui tem a constante eletrostática, né? 1 sobre 4π0. E aqui são as cargas Q1 e Q2, que é a carga do núcleo e do elétron, tá? O R ao quadrado é o raio, ou seja, a distância entre o núcleo e esse elétron, ou seja, a carga positiva e o elétron. Então, por isso que ele tem a distância entre as duas cargas, tá? E qual que seria, para compensar essa força elétrica, né, quem seria? Era a força centrípeta. A força centrípeta é dada por
mv ao quadrado sobre r, tá? Então, isso aqui também é conteúdo lá do primeiro ano. E aqui, só poder aqui como a carga, tanto a carga do elétron como a do próton, é a mesma, então o E aqui, E ao quadrado, o resto continua igual. Então, esse termo aqui, minha força elétrica, tem que ser igual à força centrífuga para quê? Para que uma compense a outra e não, as cargas não colapsem no núcleo. Tudo bem? Então, isso era para explicar como que essas cargas não colapsavam. Temos aqui a velocidade, tá? Importante saber que vai entrar daqui a pouco. O momento angular, né? Eu falei para vocês que tinha a ver com a velocidade, né? Então, ele é dado pela massa, essa partícula que está girando, então seria a massa do elétron, pelo raio, ou seja, a distância do o braço alavanca, ou seja, o raio é a distância do núcleo até o elétron, e pela velocidade v, tá? Então, ele botou aqui, ó, que o momento angular tem que ser mRV, né, igual a NH sobre 2π. Então, onde que veio esse NH 2π aqui, ó? Vou voltar um pouquinho. Veio aqui, ó, do módulo do momento angular que ele fez uma hipótese, tá? Então, ele colocou essa hipótese aqui. E aqui eu vou isolar a velocidade, vou ter que minha velocidade vai ser N vezes a constante Planck sobre a massa do elétron, R sobre 2π. Essa equação é a 2. Então, vou pegar a equação 2, que é essa aqui, mais a equação 1, que é essa aqui, né? E vou para o próximo passo. Eu vou pegar a equação 2, que é a velocidade, e vou substituir aqui, ó. Olha o trambolho que vai ficar. Então, agora eu pego a equação 2, substituo aqui na equação 1 e vou ficar com isso aqui, tá? O bom é que agora eu posso começar a cortar, né? O 4π vai cortar, o 4π vai sobrar apenas um π aqui, r ao quadrado vai cortar com esse r aqui, a massa que está aqui em cima também vai cortar, vai ter bastante coisa que corta, né? Chegando, né? Ficando sobre apenas essa expressão aqui, tá? Então, aqui eu só cortei, tá? O 4π com 4π, por isso sobrou um π aqui. O R é esse aqui, esse R ao quadrado corta com esse aqui. O M corta com 1, então só sobrou Rm sobre 2π. Aqui só sobrou E0, aqui o E ao quadrado. Aqui o M já cortou, N ao quadrado, constante Planck ao quadrado. Vou isolar o R, né? O R vai ser igual a E0, esse R vai ser a órbita desse elétron, né? E o que eu fiz aqui, pessoal? Né? Então, essa órbita desse elétron, o N ali, né, seria a órbita, se eu pôr a N igual a 1, seria a órbita mais próxima do elétron. Tá? Então, esse A aqui, ó, é a menor órbita possível. E a gente vai ver que as órbitas são sempre múltiplos de N ao quadrado, o tamanho dessas órbitas. Tá? Então, isso que ficou isolado aqui, o valor do A, fica igual a N ao quadrado. Então, as órbitas são sempre múltiplos desse N ao quadrado. O N vale 1, 2, 3. Então, a primeira é A, a segunda vai ser 4A, a terceira vai ser 9A, e assim sucessivamente, o tamanho dessas órbitas. Tá? Então, aqui ele vai valer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui para o átomo de hidrogênio, tá? Que é o valor da menor do raio Bohr, que chamou essa menor órbita, tá? O elétron não pode se aproximar do núcleo a uma distância menor que o raio orbital. É por isso que o elétron não colide com o núcleo. Então, essa é a menor órbita possível, que o elétron vai ficar mais próximo do núcleo possível nesse caso aqui, tá? Opa. E o que isso acontece, né? Esse é o
né, a descrição do átomo de Bohr. Isso é muito importante, por quê? Porque o átomo de Bohr, né, como ele tem algumas órbitas específicas, então ele não aceita qualquer órbita, ele tem apenas órbitas específicas. Ele fez alguns postulados, vou pegar aqui os postulados, né? Ele fez alguns postulados para essas órbitas, né? Então, dois postulados a gente já viu, né? 1 e 2. Vou aumentar aqui. Então, esse postulado 1 e 2 são aqueles, né? Que emite o planeta circulando em torno do núcleo, né? E que o momento angular tem que ser um múltiplo do constante Planck aqui, tá? O 3 quer dizer, ou seja, apesar de estar constantemente acelerando, o elétron que se move em uma dessas órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética, portanto, sua energia total aí permanece constante, ou seja, né, conforme a física clássica, o elétron, quando ele é mudado da sua trajetória, né, ele acaba emitindo partículas. Mas nesse caso, né, nessa trajetória ali, nessas determinadas trajetórias que são dadas ali pelo N, ele não emite. Então, ele não vai perdendo energia, ele tem energia constante, tá? E para emitir alguma energia tem que ser a energia necessária para ele conseguir trocar de órbita. Então, não é qualquer energia que ele absorve, são energias quantizadas que ele absorve. Ela tem que ser a energia necessária para ele trocar, né? Da primeira órbita para a segunda, da segunda para a terceira órbita e assim sucessivamente. Tá? Então, por isso que ele apenas absorve alguns comprimentos de onda, porque os outros não adianta para ele, porque não vai conseguir absorver, porque não vai conseguir pular a órbita absorvendo aquela energia. Ele só consegue pular se ele absorver a energia certa. Então, por isso que nesse caso a energia é quantizada. Então, o átomo de Bohr também ele necessita dessa física quântica para funcionar, por mais que ele faça uma junção da parte clássica e com a parte quântica. Então, é o momento ali que eles tentam unir a física clássica com a física quântica, tá? Então, esse aí seria o nosso átomo de Bohr. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Depois eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês, né, para vocês fazerem e me entregar. Essa eu prometo. Essa é a última lista, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem.